Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre projetos disruptivos, o impacto na inovação na comunicação da empresa. E vamos falar com o Rafael Fonseca. O Rafael, ele é cofundador da AdHow. Nós já falamos com o Pedro, que é o outro sócio, e hoje nós vamos falar com o Rafael Fonseca. A AdHow é uma empresa de maximização de impactos publicitários por meio de iniciativas tecnológicas. É formado em publicidade, propaganda e marketing, com experiência nos segmentos de OOH e mídia off. Sua dedicação plena está voltada para a otimização de compras, especialmente de mídia, para campanhas publicitárias que requerem soluções personalizadas para todo tipo de perfil de clientes. É isso, né, Rafael? Falei alguma coisa que ficou, faltou alguma coisa que eu não falei, acabei não falando? Exatamente isso, Luiz. Exatamente isso. Perfeito. Maravilha. Bom, o nosso assunto, Rafael, né, e eu já te agradeço porque é bacana, eu fico muito feliz de falar com jovens e que são empreendedores e o quanto nós sabemos que é difícil empreender e a empresa de vocês não só está empreendendo aqui no Brasil, como também está buscando mercados internacionais. E eu queria tratar com você uma questão importante, né, que é essa possibilidade, né, de trabalhar com comunicação e essa comunicação dos meios digitais e trabalhar a marca da empresa e fazer com que a marca e essa necessidade de comunicação ela possa ser feita a partir da utilização de uma ferramenta, né, tecnológica, como inteligência artificial, como realidade virtual, como realidade aumentada, entre outras coisas, né? Não podemos esquecer que os sites estão aí, as redes sociais, e elas são extremamente importantes. E eu queria te perguntar justamente isso, o quanto esse conhecimento dessas tecnologias, elas são fundamentais hoje para você iniciar uma atividade empresarial. Claro, claro. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade, né, Luiz, desse bate-papo. Acho que transmitir conhecimento, né, nunca é demais. Então, essa troca de conhecimento é ideal. Lembro quando eu comecei também, escutava bastante pessoas, né, que já foram diretores, CEOs, etc., C-levels, né, para aprender com eles, livros, etc. E para a gente sempre tentar fazer ali, fomentar algo novo e de um jeito certo. E, claro, aprendendo também com os acertos e com os erros, né, do próximo. É muito legal, muito importante. E a parte de anúncio, Luiz, é mais ou menos o seguinte: hoje, cada vez mais, os anunciantes, os clientes, né, eles estão cansados de anúncio básico, né, anúncio por anúncio. Então, aonde a EdHow ela entra aí? Hoje nós conseguimos, utilizando as nossas ferramentas, nossas tecnologias, a gente consegue implementar uma inteligência artificial, a gente consegue colocar uma realidade aumentada, uma geolocalização, né? A gente consegue entender os hábitos de consumo, Luiz, dos usuários, justamente para a gente direcionar uma mídia mais assertiva. Um exemplo, né? A gente vai fazer um anúncio de uma campanha de uma bolsa, tá? Claro que a gente tem que entender um público, se é, claro, feminino, 35 mais, e justamente indicar aquela mídia assertiva para ela. Não vai adiantar eu indicar para o Luiz ali uma bolsa feminina, né? Eu vou estar errando, né? Ali na minha assertividade. Então, cada vez mais a gente usa essas ferramentas como base para a gente entender qual é o público-alvo que a gente quer atingir, né? Então, essas ferramentas, elas servem justamente para isso. E o nosso tema, né, Rafael, nós falamos de projetos disruptivos, e isso é um ponto importante para se comentar, né? Nós tirarmos aqueles paradigmas, né,
daqueles, como você mesmo disse, de anúncios e propagandas tradicionais, utilizando sempre os mesmos veículos de comunicação. O que você enxerga como são os principais elementos disruptivos que hoje um empresário ele tem que abrir mão ou mudar o seu pensamento para que pudesse desenvolver uma comunicação empresarial efetiva? Eu acho que assim, eu acho que o empresário, né, e as marcas, e principalmente os diretores, gerentes de marketing, eles têm que pensar aberto, né, open your mind, porque se eles ficarem numa mídia tradicional, igual antigamente era só uma televisão, um jornal, um impresso, acaba assim não tendo tanta força. E hoje a gente consegue implementar muito, exemplo, o digital, que é o que hoje que eu trabalho, e o OH, que eu já trabalhei, que são as mídias de rua, né? O out of home, o mobiliário urbano, e a gente consegue unificar essas duas e fazer uma geolocalização e sincronização. Então, imagina que o usuário foi impactado ali com uma mídia na rua, pode ser um abrigo de ônibus, um relógio, automaticamente ele pegou o celular, ele vai ser impactado também digitalmente, né? Uma mídia nossa, Dead Hall. Então, ele tem ali a lembrança daquele anúncio 2 vezes, né? Ou 3 vezes. E é ali que vem o poder de compra, né? Tô precisando parar no fast food, né? Para comer um lanche, estou precisando pegar e comprar um carro novo, um empreendimento. Então vem essa lembrança. E cada vez mais a gente utiliza os anúncios como a gente vai chamar a atenção daquele usuário? Talvez com uma animação, né? Que está um pouco dos nossos formatos, fugindo do tradicional IAB, né? A pessoa tendo uma interação com aquele anúncio, podendo fazer ali uma brincadeira, uma simulação de um financiamento, podendo mudar a cor de um carro para ver como que vai ficar, a cor de um vestuário, como que vai ficar aquela roupa ou não. Então, hoje, cada vez mais, se você tem essa comunicação com o usuário, automaticamente o poder de compra ele aumenta, tá? E as marcas estão percebendo isso. Então, isso é muito importante. E eu queria até te perguntar, né, porque você disse que é muito importante esse tipo de comunicação pelas marcas, e hoje nós temos um conjunto de marcas, né, porque todas as empresas, às vezes, têm mais de uma marca, onde tem necessidade de conversar com os consumidores, necessidade de conversar com os compradores, nem sempre a mesma pessoa. Às vezes, numa família, você tem alguém que compra, tem alguém que é o que vai consumir, tem que conversar com os formadores de opinião, que não são só aqueles que, né, fazem parte da família ou dos relacionamentos, mas hoje nós temos um conjunto aí de elementos formadores de opinião, como os influencers, que você às vezes precisa comunicar, tem que comunicar com intermediários, com parceiros, com fornecedores, com o seu público interno. E hoje você vê que a comunicação, ela abrange, né, atingir um conjunto de pessoas, e você tem um conjunto de ferramentas, e você precisa otimizar isso, né, de uma maneira que essa verba, que não cresce, às vezes, na mesma proporção, saber usar adequadamente, né, cada investimento para que se tenha o máximo de retorno. E por isso a importância das métricas da comunicação para saber aquilo que vem dando certo, aquilo que não vem dando. E uma das questões que sempre me chama a atenção, né, Rafael, é o fato que se todas as empresas estão comunicando, né, e tendo que se comunicar o tempo todo, porque a empresa vai mudando, novos produtos, novas formas de distribuição, nova precificação, né, enfim, o grande segredo hoje em dia da comunicação é fazer uma comunicação que não tenha ruídos, né? E diminuir todos os ruídos que uma comunicação pode ter. E eu vejo que os ruídos diminuem na medida que a comunicação ela é assertiva, né? Ela chega no momento certo, com a linguagem correta e com o veículo de comunicação correto. Então, o trabalho da empresa de vocês é muito importante nesse sentido, de não comunicar por comunicar, como você mesmo disse, né? Mas fazendo uma comunicação assertiva e adequada naquele momento que o consumidor está buscando dentro de uma jornada, né, de compra que ele tenha. Perfeitamente, Luiz. Você falou tudo. É uma jornada, né? A gente até brinca que é a jornada do consumidor.
Ele é impactado desde quando ele acorda e vai pegar um transporte público para ir trabalhar, ou está andando de carro, foi impactado ali por uma mídia de rua, está no celular, abriu um site, um telejornal para ele saber como é que as notícias. Então ele está sempre, ele foi no shopping, ele é impactado por uma tela. Então, assim, é uma comunicação assertiva e contextual, entendeu? Eu entendi um exemplo, o que o Luiz procurou nos últimos tempos. Na última semana, qual foi a busca dele? O Luiz, ele está buscando comprar um novo carro de determinada marca. Então, peraí, eu já sei, eu já capto essa informação e eu vou, né, enviar uma mídia mais assertiva para o Luiz, justamente do carro que ele está procurando, sabe? E não ter aquele desperdício de mídia, né? Então, entender sempre o usuário e enviar a comunicação certa. Outro ponto que você comentou muito importante é a gente entender para quem que a gente vai direcionar numa família, por exemplo, que a gente vai fazer uma comunicação de uma venda de algum brinquedo, né, para a criança, mas quem que é a tomadora de decisão? São os pais, né? Ou a mãe ou o pai. Então, como a gente vai impactar? É justamente entender isso. E hoje as marcas, você pode perceber que até bancos, né, que faziam mídias tradicionais, hoje, elas, faz uma comunicação com o formato de gamers, né? Com uma collab de gamers, justamente para atingir quem? Aquele novo usuário que acabou de fazer 17, 18 anos e vai abrir uma conta, né? E que está nesse mundo de gamers. Então, as marcas estão entendendo isso e elas estão fomentando, como festivais, Rock in Rio, etc. Então, acaba pegando esse jovem e misturando com uma mídia tradicional, ou de um banco, ou de um shopping, alguma coisa. E você... Eu lembrei que há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu tive acesso a uma pesquisa que dizia que um consumidor no seu dia a dia, ou seja, desde o momento que ele acorda até a hora que ele vai dormir, era bombardeado por 7.000 mensagens publicitárias, né? Porque tem comunicação na pasta de dente, porque tem cor, tem letras, tem design, né? Tem tamanho, e são elementos de comunicação. Você vai no café da manhã, você vai lá, a manteiga, tem a embalagem, tem as cores, tem o sabor, e a empresa está se comunicando usando todos os sentidos. Então, isso faz com que o tempo todo nós estamos sendo estimulados pela comunicação empresarial. E você, né, utilizar a ferramenta de inovação adequada, né, usando esses recursos e o aprendizado, né, que você tem do cliente através de ferramentas como CRM e possibilitar que o uso dessas ferramentas tecnológicas, inteligência artificial, realidade virtual aumentada, aliada a um bom banco de dados, com informações sobre o perfil, comportamento e tudo mais, elas são fundamentais para que você possa direcionar uma comunicação. Mas eu vejo, além do uso dessa comunicação, utilizando a inovação, utilizando todos esses recursos tecnológicos e o conhecimento que você tem do consumidor, é fundamental hoje também um processo de empatia, né? Porque não adianta nada eu usar todos esses recursos se a empresa não realmente sentir a dor do cliente, né? Eu acho que isso é fundamental. E se realmente, né, sentir essa dor e ter desejo de ajudá-lo. Então, servir, aliado a toda essa ferramenta e esse arsenal tecnológico, não pode ser esquecido, né, Rafael? Você vê dessa maneira também? Também, com certeza. Até que o nosso forte hoje, da Hall, e as marcas nos procuram justamente para a gente praticar o brand delas, né? Aumentar o brand delas, que é um exemplo de um fast food que é comunicar o novo lanche, né? A marca já está consolidada, tudo, mas tem que ter a comunicação de um novo lanche, de um novo milkshake, ou exemplo de um player de gamers que quer comunicar um novo jogo, ele já tem o usuário, já tem no banco de dados, está tudo certo. Porém, ele quer comunicar, né? O jogo 1, 2, 3 que está sendo lançado. Então, o nosso forte é isso, é pegar aquela base de usuários, né? E justamente sempre comunicar, sempre informá-lo desse novo jogo, desse novo produto, desse novo cosmético, né? E se a gente pega e envia mídia, enviar por enviar, aí não dá, porque às vezes eu vou pegar e enviar uma mídia
de um batom, de um cosmético para um determinado, para o Luiz, pô, que não tem nada a ver. E o que acontece muito hoje é que alguns players, algumas adtechs acabam fazendo isso simultaneamente e desperdiçando a verba, né, do cliente, da marca. E o nosso cuidado justamente com isso é a gente, peraí, vamos pegar e enviar essa mídia assertiva, se é 1, 2, 3, 4 vezes, mas realmente para quem tem o poder de compra, né? Realmente para a gente reverter aquilo e comunicar aquilo ao usuário. Sim, inclusive uma vez nós convidamos um empresário para conversar com os alunos e ele estava dizendo, olha, antigamente eu tinha R$ 1 milhão, por exemplo, para investir em comunicação durante o ano. E nós chegávamos para uma agência de comunicação e dizíamos, olha, tem 1 milhão aqui, comunica com o meu público, que o público é esse, e utilize aí as ferramentas que você tiver em mãos. E basicamente ia para propaganda de televisão, rádio, jornal, essas coisas, né? E hoje ele dizia, olha, eu continuo com 1 milhão, só que agora eu tenho que fatiar essa verba, né, em ações de merchandising, né, a atmosfera do ponto de venda, que eu tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar com mídias digitais, enfim. Não é que a verba diminuiu, porque às vezes dá a impressão, fala assim, as verbas de comunicação diminuíram. Não, não diminuíram, elas até aumentaram. O fato é que aumentou muito mais a necessidade de estar se comunicando o tempo todo e utilização de ferramentas, né, que cresceram em termos de número, não é isso, Rafael? Exatamente. É entender, né, a fundo, o exemplo, aquele usuário de 15 a 18 anos, será que ele assiste a TV aberta? Ou ele prefere uma stream? Ou ele está no mundo mesmo de gamers, de portais? Cada vez mais entender aquilo, entender esse público. Existe aquele público, claro, que está na TV aberta, mas existe o que está só na stream hoje. Existe o que está na rádio, existe o que tá na rua. Então, pô, aonde eu vou atingi-lo? Né? É a famosa jornada. E quanto mais você entende e quanto mais você faz esse cerco, né? Você acaba comunicando, o usuário acaba aceitando aquilo e sempre renovando, sempre adquirindo um produto novo, você acaba entendendo mais ele, se ele está nesse setor, o que ele procurou naquela semana. Acho que é muito isso. E é o que você falou, a verba é a mesma, mas agora como que ela vai ser dividida? Né? Antigamente era impresso, né? Hoje já não. Hoje agora a gente vai partir para o digital. Quais são os portais que eu vou colocar? Então é entender caso a caso, Luiz. Hoje é muito a fundo, né? E eu queria agora falar um pouquinho com você, Rafael, sobre essa visão empreendedora que você e o seu sócio tiveram, né? E quais são, né, quais são as dicas que você pode dar para esses nossos ouvintes que hoje estão procurando desenvolver seu próprio negócio, desenvolver seu próprio produto, né, desenvolver a sua ideia. Eu queria que você, como um empreendedor, como um jovem empreendedor, pudesse dar uma dica para eles, para quem está pensando em empreender, quais os cuidados e quais são as necessidades que eles precisam para poder fazer essa tão difícil tarefa de desenvolver negócios aqui no Brasil. Claro, claro. Bom, a dica que eu tenho para dar, Luiz, é que assim, fácil nunca vai ser, né? O jovem hoje ele tem que ter ambição, mas a ambição do lado bom, né? De crescimento, arriscar, ele tem que arriscar. Alguns, às vezes, querem sair do estudo e já empreender, é uma opção, só que outros preferem, que eu também eu passei por isso, que eu trabalhei, né? Em grandes companhias, tive o aprendizado para depois fazer esse compilado e assim abrir empresa. A gente sempre está aprendendo, todo dia, a gente nunca sabe de tudo. Não é fácil. A dica também que eu dou é resiliência, não desista. E com o tempo, tudo vai se encaixando, entendeu? Sem dúvida, né? E eu acho que também é importante, né, Rafael, você ter humildade e buscar bons parceiros, né? Opa, acho que nós perdemos. Eu acho que é importante
você ter bons parceiros, fazer bom network, né? Porque você precisa ter um certo conhecimento, um pouquinho de cada coisa, mas acho que é fundamental que você também tenha boas parcerias, porque determinados projetos, né, eu imagino, poxa, surgiu um projeto para a AdHow para trabalhar a atmosfera de ponto de venda de pet. Poxa, eu não conheço o mercado pet, não conheço a atmosfera de compra desse mercado específico, mas tem alguém que conhece, né? Então, eu acho que é muito importante, dentro desse processo de empreendedorismo, você ter bons relacionamentos. E isso se adquire fazendo um perfil adequado no LinkedIn, né? Mantendo ativo esse contato, né? Fazendo comentários em postagens, em pessoas importantes, né? Dando ok, né? O curtir, o que foi, aplaudir os bons trabalhos. Além disso, para participar de congressos, de seminários, né? De feiras. Eu acho que não dá para empreender só atrás de uma tela de computador. Eu acho que o computador hoje te permite uma série de coisas, mas empreender é ter contato com pessoas. E não podemos esquecer isso, né? Temos que ir a campo, temos que conversar com as pessoas, olhar como as pessoas compram, né? Como elas andam, o que elas estão falando quando encostam numa vitrine, né? O que elas falam, qual é a reação delas. Eu acho que é importante, e eu vejo muita gente aí, às vezes, achando que só ficar o dia todo mexendo no computador vai conseguir ter resultados efetivos e sozinhos. Acho que falar em desenvolver algo sozinho é muita arrogância, né? Porque hoje em dia fala-se em times, em grupos, em network, e isso é fundamental também, né, Rafael? Exatamente. É importantíssimo criar bons laços, né? Ter boas amizades. Então, é participando de congressos, eventos, palestras, conhecimento nunca é demais. E sempre aquela pessoa que às vezes pode ser que se você dividir uma sala de aula, ou que foi um cliente seu, ou que você chegou a atender em alguma empresa, lá na frente pode virar o teu cliente, pode te ajudar naquilo. E a base de tudo que toda empresa precisa ter são as vendas, né? Não adianta nada eu ter um produto excelente, né, maravilhoso, e eu não saber levar para o meu cliente, eu não conseguir vender. Se eu não conseguir vender, ali a empresa morre. Então, vendas é uma frente muito importante, tá? E a gente vende todo dia, né, Luiz? A gente acorda vendendo, precisando convencer, desde um familiar, desde um amigo. Então, pratiquem isso. Claro que a ideia, ficar atrás do computador, você, igual meu sócio, né, a parte tecnológica é muito importante, mas a venda é primordial. É você levar, saber o que você vai levar para o cliente, fazer um ótimo resultado, que ele vai sempre continuar a comprar. Para você ter uma ideia, nós temos clientes desde o começo da AdHow. A AdHow tem 4 anos, tá, Luiz? Os primeiros clientes da AdHow estão conosco até hoje. Então, isso é muito importante. É você fazer um bom trabalho para você ter essa recorrência, né? E carregar bons contatos e boas amizades, né? Isso é o primordial. Maravilha. Pedro, Rafael, eu gostaria de te agradecer demais. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, assim como foi com o Pedro. A nossa entrevista de hoje tá sendo maravilhosa. Primeiro, porque você está dando dicas fantásticas em relação à parte de inovação, de comunicação empresarial, dos cuidados que você tem que ter, das tendências, né, das características de uma comunicação moderna. Além disso, esse finalzinho, né, trazendo dicas importantes no que diz respeito a ter resiliência, né, de ser um empreendedor jovem, precisa ter aquele dinamismo do jovem, daquela força de vontade, né, que o jovem traz, mas também tem que ter cautela no sentido de saber investir adequadamente, saber esperar, né, para que os resultados aconteçam, né? Não dá para você plantar uma semente hoje e amanhã a sua árvore já está ali dando frutos.
às vezes isso leva um tempo. Então, eu queria te agradecer demais por você disponibilizar esse tempo para falar com os nossos ouvintes e gostaria de deixar esse espaço para você deixar contato, algum site, se as pessoas quiserem entrar em contato com a AdHow ou entrar em contato com o Rafael, como é que consegue fazer isso? Claro, Luiz. Não, show de bola. Foi muito bom o bate-papo, adorei. Vou deixar até meus contatos com vocês, pessoal, que tiver. Nós temos até uma frente de estudantes que procuram a gente, que às vezes quer conversar, quer bater um papo, ainda não sabe como vai ingressar no mercado, né? Ou que curso vai fazer, então a gente dá todo auxílio. Eu acho que da mesma forma que nós começamos assim lá atrás, e a gente teve bons mentores, né? Fomos alunos, então hoje também a gente ajuda, a gente tira dúvidas, pode entrar em contato conosco. O nosso site, Luiz, www.edhowsolutions.com, tá? E o meu e-mail, rafael@edhowsolutions.com. Maravilha. E também aqueles que desejarem, tem aqui um código de barra, um QR Code, para que vocês possam, eventualmente, precisando falar com o Rafael, podem entrar na nossa central de relacionamento, que eu encaminho todas essas mensagens para o Rafael para que ele possa responder. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, né, por essa simpatia, por essa disponibilidade de falar com nossos ouvintes e até o nosso próximo encontro. Até lá, senhor. Deixe Obrigado, seus Luiz. comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.